Olá, bem-vindos ao nosso curso de R. Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula nós mostramos como instalar o programa. Nesta aula nós vamos fazer uma introdução às variáveis do R. Vamos mostrar como instalar bibliotecas. Vamos plotar um gráfico e vamos executar uma rotina no R. Bom, quando a gente abre o programa, a gente vê aqui, aparece para a gente o console, onde os comandos são executados. À direita aqui nós temos o environment, onde as variáveis são listadas e descritas aqui. Aqui na parte direita inferior nós temos algumas possibilidades, né, de olhar os arquivos no diretório, tem uma área de plotagem, a descrição dos pacotes que estão disponíveis no seu R, uma tela de help e uma tela de viewer. Bom, vamos aqui então para a tela de comandos. E vamos fazer aqui uma variável simples, a igual a 2, né? Então, a igual a 2, ó, quando eu dou um Enter, ela aparece aqui no meu ambiente. Ó. Eu tenho uma variável escalar, a, que foi atribuído para ela o valor 2. Bom, se eu disser agora que b é igual a 5, nós temos aqui, ó, b igual a 5 no ambiente de trabalho. E se eu disser que d é igual a vezes b, vai aparecer aqui pra gente, ó, d igual a 10. Ou eu peço para visualizar aqui, eu simplesmente coloco o d na tela do console, dou um enter e ele mostra aqui pra gente o conteúdo de d. Bom, no R, o ambiente aqui fica um pouco sujo, né? Eu vou limpar aqui o console com o comando Ctrl L. Limpei o console. E eu vou limpar aqui agora o ambiente das variáveis, ó, com a vassourinha. Eu limpo todas as variáveis, não tem mais variável nenhuma. Bom, em R, ao invés de utilizar o igual, né, é muito comum os programadores usarem essa simbologia aqui, ó, o símbolo de menor que, né, adicionado do traço de menos. Né? Então, A igual a 2, ó, apareceu aqui para a gente no environment, A igual a 2. B igual a 8. Estou só repetindo, né? B8, só para vocês verem que tem o mesmo resultado no sinal de igual. E D igual a 1, A, que multiplica, ao invés de usar igual, né? Multiplica o B. Bom, com isso a gente viu como é que um escalar é definido no R. Uma variável pode ser do tipo string, né? Ou seja, ela não é um escalar. Eu posso dizer aqui que, por exemplo, A, ao invés de ser um escalar, eu vou atribuir para ele um string e vou dizer que A é igual a trabalho. Então A agora, ó, é a variável, ela foi definida foi atribuída a ela o valor trabalho. E B, vou atribuir um string, né? Trabalho T1. Então é o nosso primeiro trabalho. E eu posso agora linkar, concatenar duas variáveis com o comando paste. Paste A e B. Ó, o que vai acontecer? Eu vou ter lá, tá? Concatenando, eu tenho o trabalho T1. Poderia inclusive jogar numa variável. Poderia dizer que D é igual a paste A e B. Trabalho T1. Então é o conteúdo de D, onde eu concatenei duas variáveis do tipo string. E ele acrescentou um espaço entre as variáveis. Se eu não quisesse aquele espaço, olha, quando eu utilizo a setinha para cima e para baixo aqui, eu consigo correr todos os comandos que eu dei. Ó.
Então, se eu quisesse dizer o seguinte, ó, não, D é a variável A adicionada da variável B, agora com nada separando as duas. Eu dei um CEP aqui, ó, vou colocar conteúdo em aspas simples, tá? E vamos ver agora o conteúdo de D, ó. Veja que agora o espaçozinho sumiu, ó. Eu tenho o trabalho T1 todo junto, concatenei as variáveis. Então a gente viu aqui uma variável do tipo escalar e uma operação com a variável escalar. A gente viu uma variável do tipo string e o comando paste para fazer uma operação com uma variável do tipo string. Para a gente dar sequência aqui, nós vamos mostrar para vocês como é que a gente adiciona bibliotecas no R, né? O R é um ambiente de programação cooperativo. As pessoas vão desenvolvendo o programa. Na medida em que você desenvolve um pacote que você acredita que pode ser útil para outras pessoas, você submete isso à equipe do R, o pessoal avalia, uma vez que aquela biblioteca que você criou seja considerada válida, eles disponibilizam ela no repositório do programa. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é instalar um pacote. Install packages, tá? Install packages, e eu vou lá dizer que o pacote que eu quero é o deployer, que é um pacote, uma biblioteca muito útil para manipular dados no R. Então, eu sugiro que vocês instalem na máquina de vocês. Então, eu vou aqui com install packages, ele vai buscar no repositório do R na internet, está instalando, vai demorar aqui alguns segundos, só lá, puxou, o pacote foi instalado com sucesso, ela ficou muito cheia aqui, muito poluída, eu vou limpar ela com Ctrl L. Ora, eu instalei na minha máquina. Agora, para continuar usando aqui, né, para usar o pacote, eu tenho que usar um comando que é o library. Eu vou usar a biblioteca, né? Library dpl yr, né? Então ele me possibilitou aqui, né? Eu fazer o uso da biblioteca. Eu instalei e eu usei aqui o comando library para poder utilizar essa biblioteca. Vou dar um Ctrl L aqui, só para limpar a tela. E agora nós vamos trabalhar com um outro tipo de variável no R. Que tipo de variável é esse aqui? Um tipo de um vetor, né? Então eu vou dizer o seguinte, que a variável i1, tá? Uma variável qualquer, i1, eu vou definir ela como os seguintes valores, um conjunto de valores agora. I1 é um registro com conjunto de valores. Os números que eu vou colocar aqui para I1 é 20, 1.6 e 0. Depois eu esclareço para vocês por que isso. Por que eu usei esses números. Então eu tenho aqui, ó, no meu environment, I1 é igual a um vetor, né, com os números 20, 1.6 e 0. O meu I2, o R ele utiliza a letra C para definir um conjunto de valores, né, atribuir um conjunto de valores a uma variável. Então esse C aqui, ó, é para você atribuir um conjunto de valores. Então é C, abre parênteses, ó, ele já abriu e fechou um parênteses para a gente. Então eu vou colocar aqui que é 25, 1.7 e 1. Tá? E vou colocar aqui uma variável i3, C, faltou aqui o tracinho, né? C de 23, 1.8 e 0. Eu estou com 3 variáveis criadas, né? Vou criar uma quarta variável, quarta e última variável que eu estou criando aqui, ó. C, e abre parênteses, 21, 1.9 e 1. Então eu criei
4 variáveis. I1, I2, I3 e I4. Elas vão aparecer aqui no meu environment. Ó. Se eu peço para dar uma olhada no environment, eu tenho 4 variáveis que são do tipo vetor. Tá? Cada uma tem um conteúdo. Na variável I1 eu tenho o conteúdo 20, 1,6 e 0. Na variável I2 eu tenho 25, 1,7 e 1. Na variável I3, 23, 1,8 e 0. Na variável I4, 21, 1,9 e 1. Bom, uma vez que nós definimos esse conjunto de vetores, a gente pode associar todos esses vetores num único vetor, tá? Então, numa matriz, na verdade. Então, eu poderia colocar aqui que os meus dados, né, e aí eu vou usar aqui um comando do R, onde eu vou juntar, vou fazer um bind de todas essas variáveis, né? Eu vou dar um bind como se fossem linhas. Então eu vou usar um R bind, porque o R é de row bind. Então junte as linhas e eu vou pedir para juntar as linhas I1, I2, I3 e I4. Tá? Então aqui agora, ó, meus dados, eu peço para ver aqui, né? Ele tem aqui, ó, I1, I2, I3 e I4, nome das linhas e o conteúdo 26, 20, 1.6 e 0, 25, 1.7 e 1, 23, 1.8 e 0, 21, 1.9 e 1. Ora, o que acontece? Isso é uma matriz. Dados é uma matriz. Olha como ela está descrita aqui. Dados é uma matriz, certo? Com 4 linhas e 3 colunas, tá? Linhas de 1 a 4 e colunas de 1 a 3. E ele está aqui ó, se eu clico aqui em cima no environment, ele apresenta para mim aqui dados. Bom, fechei ali, né? Eu vou agora mostrar para vocês um novo tipo de variável, que é como o R, que é um tipo de variável muito potente trabalhado no R, que é a variável do tipo DataFrame, tá? DataFrame. Então, o que acontece? Eu vou definir uma nova variável, df, DataFrame, de dados, tá? Ou seja, é uma nova variável, tem um outro nome, e vou dizer que ela é um tipo data.frame, de abre parênteses, dados. Então eu criei aqui, ó, uma nova variável que apareceu do lado de dados aqui, eu criei a variável df dados. E agora vocês veem que ele define de maneira diferente, ó, 4 observações, 3 variáveis, né? Então, na verdade, se eu clicar agora para ver aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho, do mesmo jeito que dados, né? Ó, são os mesmos números, só que as variáveis são distintas. Uma que é do tipo uma matriz, né? De números, né? Um conjunto de números. Não é nem exatamente aquilo que o R chama de matriz, a gente tem um jeito também de denominar uma matriz, né? E aqui eu tenho um data frame. Tá? Se você passar o botãozinho sobre a variável, aparece ali, ó, df dados é um data frame. Tá? Se eu coloco aqui, ó, o cursor em cima de dados, ele me diz lá que é uma matriz. Dados é uma matriz. Ó, passei o cursor, ele me diz que é uma matriz. Se eu passo o cursor em cima de df dados, ele diz que é um data frame. Bom, vou fechar aqui meu visualizador aqui dos dados. E aqui nós temos então o nosso data frame. Bom, o que eu quero? Eu quero agora que dá nome às colunas desse data frame, tá? Então, eu vou dizer que a coluna x1 é a idade, coluna x2 é a altura, coluna x3 é sexo. 0 se for homem, 1 se for mulher. Então, eu vou atribuir um nome para as colunas. Então, como é que eu faço? O nome do data frame é df dados. Então, eu vou dar um nome para as colunas. Eu vou dizer o seguinte, ó.
call names, tá? Coluna names, né? O nome das colunas, call names, abre parênteses, digo qual é a variável que eu quero dar nome das colunas, é a variável df dados, tá? E eu vou chegar aqui agora, call names, o símbolozinho aqui do igual que o R usa, né? Eu posso usar o igual, o resultado vai ser o mesmo. C, de abre parênteses, só que agora a gente precisa de 3 nomes, né? Para a coluna 1, para a coluna 2, para a coluna 3. Tem os seus 3 nomes. O primeiro nome é idade. O segundo nome é altura. E o terceiro nome é o sexo. Veja que como são caracteres, né? São strings, ou seja, variáveis alfanuméricas, eu estou colocando entre aspas simples aqui. Bom, com isso, veja que agora, se eu pedir para ver df dados, ó, cliquei aqui na variável, ele me mostra aqui, ó, e colocou o nome já das colunas, idade, altura, sexo. Vou criar aqui um novo data frame, mostrando para vocês uma coisa super interessante aqui do uso de bibliotecas de manipulação de dados do R. Essa é uma das grandes potências aqui do R, né? Vou criar um novo data frame, df1, onde eu vou filtrar pessoas com que elas sejam do sexo feminino, né? Ou seja, vou filtrar a base de dados aqui. Vou dizer que df, vamos chamar df ao invés de 1, vamos chamar df h, né? Seria quem? A minha df dados, né? Meus dados. E eu vou filtrá-los. Eu vou filtrar os dados. Então eu coloco aqui, ó, o nome da base, do data frame que eu quero. Eu coloco aqui esse símbolozinho que é para dizer que eu vou manipular, né, o data frame. E eu vou dar um filter nele. Né? Vou filtrar onde eu quero o quê? Eu quero que sexo seja igual a 1. Tá? Então, vamos ver aqui o conteúdo do DFH. Ele criou a variável DFH. Olha lá, só os registros com sexo masculino foram filtrados. Certo? Então, repetindo, vamos fechar aqui. Eu vou repetir o procedimento. Ó. Se eu quisesse filtrar, vou com a setinha aqui para cima. Se eu correr as setas, ó, novamente, eu volto os comandos. Né? Então, eu peguei aqui, ó, voltei a seta e vou editar aqui. Vou colocar só as mulheres agora e vou colocar aqui, ó, dfm. Então, agora, mulheres, df dados, né? Eu vou filtrar só as mulheres. Se eu pedir para ver aqui, ó, em dfm eu tenho os registros só com as mulheres. Bom, é muito potente, o R é muito potente na manipulação de dados, nessa estrutura de base. Uma vez que a variável vira um data frame, manipular as variáveis é muito, muito legal no R. Né? Eu poderia, por exemplo, filtrar por altura. Né? Então eu vou voltar, vou puxar a setinha para cima. Eu vou filtrar aqui, ó, as alturas. E vou aqui no df dados filtrar a coluna altura, desde que as pessoas tenham uma altura maior que 1.6. 1.6. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que aconteceu com a base de dados. df altura, ó.
Subiu. Vamos pegar aqui os dados originais, né? Ó, dados originais, eu tenho aqui o indivíduo 1 é o mais baixo. Tem 1,6, né, de altura. Vamos pegar aqui DF dados, né? Melhor. O indivíduo 1 tem 1,6 de altura. E aqueles que eu filtrei, né? Eu filtrei eu só quero na minha base aqueles indivíduos que têm mais de 1 metro, 1,6, 1 metro e 60 centímetros. O que vai acontecer? Um filtro, eu limpei, ó. Eu tenho só os indivíduos com altura maior do que 1,6. Bom, veja, a gente então plotou aí a gente manipulou a base de dados trabalhando como um data frame, e no data frame eu estou mostrando aqui para vocês, é só uma introdução, né, a potência que o R tem em termos de trabalhar isso. Imagine se for uma base de dados enorme, a gente pode ler inclusive no R uma variável, eu posso ler do Excel uma tabela inteira, jogar num data frame e fazer todas as manipulações que você quiser do tipo de estrutura de base de dados. Ou você pode conectar o R num SQL, trazer os dados em uma tabela, jogar num data frame e aí fazer todas as manipulações de base de dados que você quiser. O R permite que você faça isso tudo. Ou seja, nós vimos aqui variáveis do tipo escalar, vimos vetor, matriz, vimos o data frame, como manipular o data frame. E até então a gente viu também como instalar um pacote, né, com install packages, e chamar o pacote para eu poder trabalhar com ele, que é usar o comando library. Eu usei o install packages para instalar o pacote, usei o library para invocar a biblioteca e poder fazer uso dela. Aqui a gente usou a biblioteca deployer para poder brincar um pouco com os dados. Vou fechar aqui, né? E vou limpar com Ctrl L a tela. Bom, outra coisa que a gente pode usar aqui no R, né, é o comando plot, né? Plot. E o que acontece, né? Comando plot, eu poderia ter, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse plotar idade, né? Da nossa série de dados, né? df underscore dados, a coluna, né? Ó, a coluna a gente invoca com o cifrão. Então a coluna idade com no eixo de x, né? E no eixo de y a gente colocaria a altura. df underscore dados, que é a nossa base de dados, o dólar, para a gente chamar a coluna que eu quero, a altura, enter. Ele plotou aqui o gráfico para mim. Tá? Ele plotou um gráfico onde a gente tem idade no eixo de x e altura no eixo de y. Você pode pegar esse gráfico, né, e pode, inclusive, explorá-lo aqui, né? Você pode salvar ou pode copiar para o clipboard e depois colar no seu programa, onde você quiser. Bom, plotamos aqui um gráfico. Existe uma infinidade de possibilidades de você customizar aqui seu gráfico, colocar título no eixo X, título no eixo de Y. Enfim, essa é apenas uma aula aqui introdutória. A última coisa que eu vou fazer aqui com vocês é mostrar aqui, ó, a gente criar um código, né? Então eu vou chegar aqui agora, um file, um new file, né? E agora eu vou criar um script, um R-script. Olha, ele particionou aqui a tela. Na parte de cima eu tenho um editor de texto, na parte de baixo veio o nosso console. Então aqui eu podia escrever todo um programa aqui. Ó. Nesse programa eu diria o seguinte, por exemplo. Poderia aqui pegar, né? Vamos
só para otimizar aqui, eu vou pegar o que eu digitei aqui, ó, e vou criar no meu programa, tá? Vou copiar aqui. Veja, é diferente, hein? Eu não estou mais trabalhando aqui, eu estou copiando só do console para criar um programa, uma rotina aqui, ó. Aqui em cima é um editor de texto. E aqui o que acontece? Estou só pronto aqui, ter que digitar de novo, eu estou copiando aqui no meu editor de texto. Esse aqui é o meu editor, ó. Vou botar aqui um comentário. Rotina criada para aula introdutória do R. Tá? Então eu venho aqui. Quando eu coloco aqui na linha, eu inicio ela com o jogo da velha aqui, né, o hash. A gente tem aqui autor, né? Eu estou colocando um comentário. Autor, dois pontos, Antônio Francisco. Bom, aqui agora o que eu tenho é um programa, né? E aí eu vou chegar aqui e vou, na sequência do programa, né? Eu vou, ó, Ctrl C, Ctrl V. Agora aqui eu vou pegar o data frame. Bom, e agora tem o programinha, nosso programinha editado. Vou só pegar aqui um filtro dos que a gente fez. Ó, vou pegar o filtro aqui, que está o filtro por sexo. Vou colocar aqui no nosso programinha. Agora eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Ó. Olha só. Esse aqui é o nosso programa. Eu vou pegar aqui, eu vou limpar o environment. Ó. Ele está perguntando se eu estou certo disso, porque eu vou limpar todas as variáveis daqui, né? Limpei as variáveis. E agora, só para mostrar que está tudo limpo, ó, eu tentei dar aqui um filtro, ele me deu um erro, por quê? Porque a variável não existe mais. Por quê? Porque eu limpei a variável, tá? Ela não está mais aqui no environment, eu vi aqui com a vassoura, limpei. Então todas aquelas variáveis elas não existem mais, ó. E 1 não existe, ó. E 2 não existe, não existe nada. Por quê? Porque eu limpei tudo aqui, tá? Vou limpar aqui a tela do console, Ctrl L. Bom, mas agora eu tenho aqui um script, tenho um texto que eu posso salvar. File, Save As. Posso salvar onde eu quiser. Tá? E uma vez que eu salvei, eu estou com ele guardado. Eu não salvei aqui porque eu não vou precisar desse arquivo. Mas agora nós vamos executar. Olha só. Veja, está tudo limpo, as variáveis não existem mais, mas eu guardei aqui um script. Eu fiz um programa de computador. Eu posso mandar executar. Inclusive, vou limpar aqui ó, o plot, né? Estou limpando o gráfico aqui também. Vou até repetir aqui, ó. Vou pedir aqui para ele plotar para mim. Plot, abre parênteses, né? O meu df underscore dados, a coluna. Você vê que ele nem aparece aqui para mim ainda. Por quê? Porque eu limpei o ambiente, a variável não existe. Ó. Eu não executei aqui também a rotina, então a variável não existe. Então o df dados, aliás, ele vai reclamar para mim, né? Na verdade é porque eu também não dei nome. Vamos aqui também o seguinte. A gente tem que dar os nomes. Está faltando aqui um comando, que é um comando em que é o call names, né? Call names de df dados, df dados, fecha parênteses, e a gente tinha colocado os nomes de, vamos pegar aqui, idade, de novo, altura e sexo, tá?
Tem que passar aqui. Bom, agora sim, aí eu posso filtrar e posso plotar os dados de idade e DF. Dados, dólar, vou pegar a idade e altura. Bom, o programa está aqui, ó. Eu posso executar o programa inteiro. Como? Eu venho aqui, ó, em Code, Source. Eu vou executar todo o programa. Ou eu posso executar o comando linha por linha, só para eu ver como é o que vai acontecer. Ou um conjunto de linhas. Por exemplo, se eu clico aqui na primeira linha e dou um Ctrl Enter, olha o que vai acontecer no console. Eu dei um Ctrl Enter, o console executou, a variável i1 passou a existir. Por quê? Porque no meu programinha eu mandei executar. Eu posso executar um conjunto de linhas. Ó. Eu marco o conjunto de linhas e dou um Ctrl Enter. Ctrl Enter. Olha lá. Você vê que aqui no console apareceu, ó, ele executou as 3 linhas restantes. Ou seja, eu tenho as 4 variáveis aqui criadas. Ó. Apareceu no meu environment. Então, eu só tenho elas. Por quê? Porque eu não executei as demais linhas. Nós vamos vir aqui agora, pegar em dados, dou um Ctrl Enter. Ó. Ele gerou para mim ali. Tá? Se eu marcar aqui Call Names, estou só fazendo aqui aos poucos, só para vocês verem. Agora eu vou clicar aqui, Ctrl Enter, né? Vou Ctrl Enter, ele vai dar o nome para as variáveis e vai fazer o meu primeiro filtro. Deu um erro aqui, né? Call Names, eu devo ter digitado, peraí, só um pouquinho. Ctrl Enter aqui, df dados. E agora e o Call Names. Filtrei. Na hora eu cliquei aqui alguma coisa errada, mas ele executou certinho. Aí eu vou dar o plot aqui, ó. Ele plotou para mim. Então a gente viu aqui, ó, o programa todo sendo executado. Se eu quiser executar o programa de novo, como um todo, ao invés de fazer por partes aqui, ó, vou dar aqui um Ctrl L, ó, Ctrl L, limpei tudo. Se eu vier aqui para o programa, ou seja, ali eu executei por partes só para vocês verem, né? A execução pedaço a pedaço. Mas se eu quiser ver o programa todo rodando, aliás, antes disso eu vou limpar tudo só para vocês verem, ó. Vou limpar aqui o gráfico, vou limpar o ambiente das variáveis, ou seja, não existe mais nada, e vou executar o programa todo aqui. Code, source, pronto, rodou o programa todo. Tá? Bom, com isso, o que a gente viu? Nós fizemos a nossa introdução no R, vimos definição de variável do tipo escalar, variáveis como string, usamos o comando paste para poder concatenar strings. Nós vimos como é que o R trabalha com vetores, né, usando o Czinho e definindo um conjunto de informação e associando a um vetor. A gente viu como eu uso o RBind e posso criar uma matriz. Nós vimos como instalar um pacote usando a função install packages. Vimos como invocar esse pacote usando o comando library. Na sequência, a gente criou um data frame e fizemos algumas manipulações no data frame, plotamos um gráfico e rodamos um script. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula introdutória e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a vocês.